venha viver para a Agra. Nós encontramos a sua casa de sonho. Boa noite e bem-vindos. Estamos de volta. Esta é a 18ª edição da Tribuna Soberana. Começamos com as notas iniciais. Dr. Paulo Matos, boa noite. Teve boas férias? Olá Jorge, olá Gil, olá às pessoas que nos veem. As férias, penso que nós já estamos em férias desde março, férias forçadas por causa da pandemia e dos confinamentos, sendo certo que, é como o Gil diz, alguns tiveram essa possibilidade de estar confinados e pensar na vida e pensar até em termos de objetivos de futuro. Outros tiveram que estar permanentemente ligados, como foram os profissionais de saúde, e lá chegaremos. Penso que neste programa iremos falar de saúde, se tivermos essa oportunidade. Eu iniciava hoje o programa também com um livro do Eduardo Marçal Grilo, que é um professor universitário, conhecido de todos. Penso que é presidente do Conselho Geral da Universidade de Aveiro, e que fez este livro há 10 anos, que se chama Se Não Estudas, Estás Tramado. Eu achei muito interessante este título, porque isto é num tempo, em 2010, em que a seguir tivemos uma crise, que foi a Troika, a intervenção da Troika, e toda a gente, enfim, face a essa crise, achou que não valeria a pena estudar. E o Marçal Grilo, como muitos, porque por causa do desemprego e de outros fatores sociais, o Marçal Grilo fez aqui um livro a explicar às pessoas, já em 2010, o que era isso da educação para a cidadania, que hoje está em voga e em termos até conflituantes, por causa da objeção de consciência de uns pais aí numa escola relativamente à disciplina de educação para a cidadania. Ora bem, eu acho que esta questão é daquelas questões da moda em que há muito pouco a dizer sobre ela. As pessoas ou são conservadoras ou são progressistas. E em matéria de cidadania, é óbvio que um programa de cidadania numa escola não pode impor ideologias, mas tem que fundamentalmente ensinar a pensar, ensinar a estudar, e eu penso que é isso que se pretende com a disciplina. E já o Marçal Grilo, em 2010, referia sobretudo como conteúdos para uma disciplina dessas, o ensinar aos alunos e aos jovens uma cultura de responsabilidade, quer dizer, as pessoas se perceberem que têm direitos, mas que também têm deveres, se perceberem que há determinados conteúdos que têm que aprender para que sejam líderes nas suas vidas, para que sejam capazes de manter um diálogo intercultural, para que sejam capazes de respeitar todas as etnias, as diferenças de sexos. Todas essas matérias não têm que ser impostas aos estudantes, mas têm que se lhe dar as ferramentas para que eles possam, efetivamente, saber pensar. E é assim que eu vejo também, e por isso achei interessante e aconselhava a leitura deste livro. Aliás, o Marçal Grilo tem produzido muita matéria na área da educação e é um pensador independente, embora seja mais ligado à área socialista, mas tem um pensamento livre. Por exemplo, olha, em matéria de saúde e de educação, ele acha que não tem que ser toda pública, pode ser privada, desde que, efetivamente, o serviço público seja assegurado, quer seja por empresas privadas, quer seja pelo setor público. Portanto, fica aqui esta sugestão no início, até porque estamos numa fase em que há o regresso às aulas, e o regresso às aulas está atribulado por causa da pandemia, mas essa é uma questão que podemos abordar ao longo do programa. Se Não Estudas, Estás Tramado é uma edição do professor Eduardo Marçal Grilo. E é também uma mensagem para todos os jovens que estudem porque vale a pena sempre estudar, porque senão estão tramados, no sentido em que
vamos lá ver, hoje há desigualdades porque há pessoas que têm possibilidades de que os seus filhos estudem e há outras que não têm. Mas temos já muito avanço nessa matéria e há muito mais acesso à escola hoje do que havia há uns anos atrás. Boa noite, Dr. Gil Adés. Como é que estava o Funchal e a Madeira? Boa noite, Jorge. Boa noite, Paulo. Boa noite a quem nos vê também nos diferentes canais. Pois, Madeira e Funchal em particular, mas sobretudo Funchal, estava com muito pouca gente. Os turistas quase não havia na Madeira. Estive lá já noutras alturas, em meses pouco turísticos, em que tinham muito mais turistas, porque o clima na Madeira são os 22 graus, é sempre primavera e é acolhedor, mas, portanto, estava muito pouca gente e havia, por exemplo, os produtores de vinho estavam com problemas, porque o vinho da Madeira é quase todo vendido aos turistas e não tinham conseguido, e as taxas de ocupação da hotelaria também estavam muito baixas. Não é? Portanto, esperemos, e a Madeira estava a fazer um grande esforço de controle da pandemia, com testes à entrada e quando saímos estavam até a impor a obrigatoriedade da máscara, portanto, que penso que será uma medida que vai sendo paulatinamente alargada. Mas, e que nota inicial nos traz? Eu gostaria de falar ainda aqui no Eduardo Marçal Grilo, não neste, mas no outro que eu tive a oportunidade de ler e que achei muito interessante, que cujo título é O Difícil é Sentá-los. E tinha a ver exatamente com as escolas também e com aquilo com atividades pedagógicas, etc. E Marçal Grilo é um autor que merece ser lido. Tem uma leitura fácil também, sim, mas que com profundidade. A nota de abertura que eu queria trazer hoje tem a ver e é para dar as felicitações à Câmara e ao Sr. Presidente pelos trabalhos de alcatramento que está a fazer. Há alguns que eu já referi que deveriam já ter sido feitos há mais anos, mas estão a ser feitos e com grande proficiência por todo o Conselho. Acho que é uma paixão do Sr. Presidente, mas, na minha perspectiva, ele poderia não levar essa paixão tão longe. É que alcatroar também na Alta Vila, acho que é um bocado de exagero. Mas isto é a minha opinião. E já agora que estamos a falar de alcatroamentos, eu queria falar dos alcatroamentos que estão a acontecer e de outros que estão programados para o Parque do Casarão. Neste momento está a ser efetuada, está a ser aberta e será alcatroada também, penso eu, a ligação do Casarão, do Parque Empresarial do Casarão à estrada que lhe chamo da Póvoa de Valtrim. Ora, essa estrada passa numa das cabeceiras da pista e esse projeto foi mandado fazer, foi dado início pelo anterior Presidente da Câmara, que tinha dado indicações aos serviços para que na cabeceira da pista fosse feita uma depressão, a estrada passasse a uma cota mais baixa, para que pudesse não influenciar o tráfego dos aviões. Ou seja, se tivermos caminhões a passar com a sua carga normal, os aviões não podem aproveitar a cabeceira da pista, terão de entrar muito mais no interior. E isto diminui a capacidade de utilização da pista. Eu não sei se o Sr. Presidente tem alguma aliança com o Sr. Presidente da Câmara de Aveiro e está a potenciar a pista de São Jacinto, porque o Presidente da Câmara de Aveiro quer ter lá, como já teve em tempos, tráfego civil. Mas, se não está a potenciar São Jacinto, parece, porque está a despromover a pista de Águeda, porque está a retirar condições, portanto, de utilização. Acho que é uma má medida. E mais uma coisa que, diferente daquilo, uma inovação daquilo que vinha do passado, porque foi uma alteração que foi introduzida, e, sinceramente, eu acho que é uma alteração, na minha perspectiva. E esta inclui-se naquela lista das 30 coisas? Exatamente, 30, é mais uma. Não, esta já é 30 superior. Chamadas de atenção. Esta já é depois dessa listagem, que eu irei aqui desfilando ao longo dos programas. É que eu já lhe perdi a conta e tenho que fazer o escrutínio de vez em quando. Mas também sobre o Parque do Casarão, pois tivemos notícias de que não iria haver segunda fase, pelas redes sociais de um apoiante do Sr. Presidente, mas depois, e dos Juntos, mas depois foi lançado um concurso, portanto, de 3,2 milhões de euros
ou 3,4 milhões, em que já não eram os tais 6 milhões, mas também porque só era para parte do casarão. Analisando esse concurso, aquilo que se verifica é que, primeiro, não faz todas as infraestruturas que estavam previstas, como a taxa de comparticipação não é tão grande naquela obra, porque ela dá retorno, ou seja, vai-se vender os lotes e, portanto, dá retorno, o financiamento é mais baixo, é capaz ainda de devolver dinheiro ou não gastar toda a comparticipação a que teria direito. Mas há uma das coisas e esta é mais uma inovação deste mandato, e, portanto, uma coisa que não foi feita no passado, é que no passado foram feitas as ruas e, deliberadamente, não se fizeram passeios nem pistas cicláveis que estão previstas no parque. Porquê? Porque entendeu-se que, ou entendeu o Presidente da altura, que com a construção das empresas destruiria-se essas infraestruturas. Então deixaríamos as empresas instalar e depois far-se-iam os passeios e as pistas cicláveis. Aquilo que nós verificamos é que faz-se uma segunda fase de infraestruturas e coloca-se logo os passeios e as pistas cicláveis. Ou seja, entendo que irão ser destruídas e que será uma perda, portanto, para o concelho. E também há aqui uma situação de discriminação daqueles que foram primeiro e que estão a utilizar o Parque do Casarão, que não vão ter passeios, não vão ter pistas cicláveis, e agora nesta segunda fase, em que não há ninguém, já vão ter. E também agora aqui um pormenor que está naquele projeto, é que os passeios são em betão poroso. Betão poroso é uma boa solução, mas é uma solução bastante cara. 4 vezes mais cara do que um passeio normal. Betão e casarão é uma mistura explosiva. Pois, mas é betão poroso e este betão poroso é daqueles pavimentos que se utiliza em jardins. Se fosse na Alta Vila, seria bem utilizado. Porquê? Porque permite a infiltração da água. No parque empresarial, e um pavimento com estes custos e também com a sensibilidade, porque degrada-se mais facilmente. O Alcatrão que falaste na Alta Vila é no interior? É no interior. É na rua, não tive a oportunidade de visitar. Na rua superior, eu também vi da parte de fora, portanto, não sei se já tiraram a vedação, mas da parte de fora vê-se perfeitamente aquela primeira rua mais próxima da estrada. E, portanto, era isto que eu queria dizer. Os temas iniciais, as notas iniciais. Vamos agora para os assuntos que escolhemos para esta edição que marca a rentrée. Começamos pela saúde. Neste intervalo de tempo tivemos um episódio que gerou imensos comentários e que tem a ver com a madrugada em que o serviço de urgência do Hospital de Águeda não terá funcionado. Entretanto, soube-se já esta semana que a Estação de Saúde de Travassou só reabrirá em 2022 e que a de Plasaima do Chão não tem data para retomar o seu funcionamento. Apetece perguntar, saúde pelas ruas da amargura, Dr. Paulo Matos? Jorge, ainda antes de entrar nessa questão da saúde, já muito falada aqui nos nossos programas, convém lembrar que, às vezes, as pessoas, o anterior Presidente da Câmara era o Gil. É preciso que... O Gil era o anterior Presidente da Câmara e o anterior Presidente da Câmara não tem nada a ver com a saúde. A saúde eu falarei a seguir. O anterior Presidente da Câmara não conseguiu também uma coisa que foi, e que muitos outros presidentes não conseguiram, que foi a ligação à Águeda Aveiro. E porquê é que eu venho falar nisto? Porque ontem o Pedro Nuno Santos, o Ministro, foi inaugurar uma ponte ou 2 pontes entre Mondim de Basto e Celurico de Bastos, que vão permitir que uma distância de 3 ou 4 km, que era feita em 20 minutos, passe a ser feita em 5 minutos. E só essa obra, integrada numa outra empreitada que vai permitir a ligação nessa zona a uma A7, penso eu, em via rápida, só essa obra vai custar 7,5 milhões de euros. E eu pergunto, quer dizer, nós, por mais necessária que seja essas pontes para ligar o Zézer, penso eu,
entre duas localidades que demoravam 20 minutos, que é exatamente a distância entre Águeda e Aveiro, numa via rápida, ou até será menos, uma via rápida será menos. É o que demoramos hoje se não houver trânsito. Se houver trânsito, demoramos 40 minutos. Mas como é que há 7 milhões e meio para fazer esse tipo de obras, que era uma obra já muito desejada pela população, isto eu vi nos telejornais, e nunca mais conseguimos os 20 km de via rápida ou de ligação à autoestrada, chamem-lhe o que quiserem, andamos há 40 anos a discutir isto, já passou pelo anterior Presidente da Câmara, Gil, já antes do Gil, e continuamos neste estado. Mas 7 milhões não dá para fazer a obra. Não, Mas dá para começá-la. Nem pouco mais ou menos. Ou dá para, pelo menos, começar a fazer os projetos. Deixa-me só concluir, Gil. E está uma placa colocada naquilo que se chama a curva do milénio, de inauguração, ou da rotunda do milénio. Há uma série de anos também, penso que ainda do tempo do engenheiro Sócrates. Exatamente. E do tempo do anterior Presidente da Câmara, que era o Eu Gil. vou procurar uma fotografia para tu ficar bem Era o Filipe Neto Brandão, se bem me recordo. Governador civil, hoje é deputado. Portanto, nós temos gente de Aveiro na Assembleia da República, nós temos presidentes de Câmara, ex e atuais, e provavelmente futuros, a abordar esta questão. E nós não conseguimos dar a volta a isto. Como? Fazendo agora a ponte para a saúde, e depois o Gil pode... Não, mas agora deixa-me intervir sobre este assunto. Porque isto revela a nossa falta de... Defendi, mas eu defendi... Não é de empenhamento. Eu, enquanto peso Presidente político, de Câmara, eu, enquanto peso Presidente de político. Câmara, defendi a ligação Águeda-Aveiro com o nó da autoestrada. Porque aquilo que eu acho que Águeda precisa é de uma ligação rápida à autoestrada. E desisti dela. Pois, tu mudaste a linha de rumo relativamente Desisti, a essa... porque eu acho que aquilo que penso é que Águeda não precisa de uma ligação, mais ligação a Aveiro. Se fizer mais ligações a Aveiro e ligações rápidas, está a esvaziar o concelho. Mas aquela Enquanto que o estava concelho- prevista permitia a ligação em Eirol? Ou não? Aquilo que pretendia era com um nó na zona de Eirol. Na primeira fase. Sim. Ok. Mas isso, e eu já falei nesse ponto, consultei a Brisa e a Brisa diz, nós faremos, só que esse nó dá prejuízo. E, portanto, se o Governo mandar, temos um insor, podemos ter muitos espalhados pelo país. Sim. Quem manda, E manda. o Governo, entretanto, mudou nessa altura. E o Governo mudou. E aquilo, Era do aquilo que PSD e disseram- passou a ser do PS. Não, continua se bem me lembro. do PS. Ou pode ter mudado. Mudou Mas, para o sim, Sócrates. exato, Foi a exato. partir do Sócrates que morreu o Águeda Aveiro. Não. Foi com o Sócrates que era. Essa ligação à Águeda Aveiro foi com o Sócrates. Okay? Sócrates, Mariolina, etc., cerimónia. Eu posso documentar E a placa? isso. E a placa que está ali. E a placa. Foi uma cerimónia inicialmente Exatamente. em Mortágua e depois Sim, uma isso segunda está- cerimónia em Águeda. Isso estava dentro de grandes pacotes. Daquelas PPPs que andamos a pagar e queremos pagar. Era a terceira autoestrada paralela. Okay? E que tinha essa ligação metida lá. Bem, mas aquilo que aconteceu é que depois dessa conversa com a Brisa, eles disseram onde há hipóteses e é sustentável esse nó, e portanto, sendo sustentável, não traz encargos para o erário público, é o nó que está previsto em Anadia e servir os 3 concelhos. E aí encetámos conversações com a Oliveira do Bairro e com a Anadia e apresentámos uma proposta conjunta para resolver isso. E isto tem de ser metido na negociação com a Brisa que aconteceu na passagem de mandatos. E parece que não resultou nada e que não foi nada metido esta ligação e Passagem de mandatos autárquicos. aqui em Águeda. Em Águeda, Oliveira do Bairro e Anadia. E foi nessa altura que estava esta Portanto, negociação. no teu tempo deixaste isso nesse ponto Exatamente, de situação. exatamente. E daí Porque- para cá? Não sei. Agora deixa-me aqui. Aquilo que penso relativamente a uma ligação da Águeda Aveiro. Águeda. Eu só falei nisto porque queria introduzir o tema da saúde e Certo, da falta de peso certo, que nós mas- temos. Certo, mas se Águeda tiver uma ligação rápida a Aveiro, o hospital de Águeda será rapidamente fechado. É a minha convicção. Porquê? Basta aumentar um pouco que a urgência responda um bocadinho melhor e eles vão dizer... Mas não vamos deixar de ter ligação Desculpa. por está causa a 10 desse minutos, problema do hospital. Não, nós temos várias ligações. Nós temos 3 ligações. Uma delas bastante rápida. As pessoas fazem mais quilómetros. Fazem. Albergaria. Albergaria. Ok? Pagam a portagem. Pagam. Mas isto
Depende daquilo que queremos. Se queremos ir mais rapidamente, vamos para a albergaria e pagamos. Se queremos, temos tempo. Nós ou temos tempo ou temos de ter dinheiro. Okay? Agora, ter tudo ao mesmo tempo e no mesmo saco é difícil. Agora, a ligação da Águeda a Aveiro. Se não houver em Águeda uma política de habitação muito forte que permita fixar cá pessoas, as pessoas vão todas para Aveiro. Sim, ou vão para a praia se tiverem possibilidades para isso. E então, aquilo que temos é que Águeda, inclusivamente, deixa de ter vida. Por isso é que, e eu já referi isso aqui, é que deveria haver uma política muito forte de criação de habitação em Águeda. De habitação, nós podemos debater esse assunto, se me permite. Uma ligação noutro enquadramento. Mas eu introduzi esta questão porque não tenho uma visão completamente semelhante à do Gil, porque... Dizem que nós estamos sempre de acordo, afinal não estamos. Não, isso é uma falácia, que estamos sempre de acordo. Não estão habituados à democracia, é por isso que dizem isso. Se houver uma ligação eficaz a Aveiro, este problema que existiu no hospital de terem que médicos deslocar-se num fim de semana porque o serviço estava mais apertado em Aveiro, e agora estamos a falar de centro hospitalar do Baixo Voga, que abarca o Hospital de Aveiro, o Hospital de Águeda, o Hospital de Estarreja. As comunicações ficam mais facilitadas, o Hospital de Águeda pode colher ou recolher determinadas valências que hoje não tem, porque havia uma via de comunicação muito mais rápida e eficaz com o Hospital Central, que é o Hospital de Aveiro. O que falta é gestão. Mas eu tenho esta convicção. Se houver melhoria de comunicação, haverá certamente melhoria da prestação de cuidados de saúde. Aliás, isso basta ver sempre que há um trabalho sobre saúde no país, o que as pessoas reclamam é estão-nos a tirar o nosso hospital, mas nós não temos meios de comunicação para nos deslocarmos. E, portanto, nem meios de comunicação, nem estradas, nem ferrovia, nós não temos nada. Não temos nada. É um problema. Segundo problema, ligado ao primeiro, é que se nós não temos peso político para ter vias de comunicação, nunca mais vamos ter peso político, e o Presidente da Câmara é enfermeiro, quer dizer, ainda por cima tem formação na área, tinha a obrigação, do meu ponto de vista, estou a falar dele, podia ser outro, era o que eu faria, eu não desistiria de tratar a saúde como ela deve ser tratada no nosso Conselho, e ela está a ser muito maltratada. Porquê? A autarquia ainda não decidiu abarcar as competências em matéria de saúde. Há quem diga até que não está a abarcar as competências em matéria de saúde para haver uma desculpa no futuro de dizer que a culpa que é do Governo não é do poder local. De uma vez por todas, nós temos que saber se vamos ou não vamos ter competências em matéria de saúde, e não podemos adiar isto. Não, a Câmara declarou assumir essas Vamos competências. ter, está estabelecido na lei quando é que é. Vai ter obrigatoriamente que assumir, mas está a protelar. E está a protelar em prejuízo das populações. Porque se não vejamos, hoje as pessoas não têm médicos. Hoje as pessoas marcam consultas e têm data marcada e telefonam-lhes a dizer que a médica está de férias e que não pode atender no dia marcado. É isto que acontece naquelas que estão a funcionar e no Centro de Saúde de Águeda. Hoje as pessoas, por causa da pandemia, obviamente, porque a pandemia desculpa tudo, as pessoas estão a fazer consultas por telefone. Eu fui há dias consultado, e bem, e muito bem, pela minha médica de família, que é excepcional, mas, portanto, estão a ter consultas por telefone. 2. O investimento da autarquia nas extensões de saúde deixa-me preocupado, e eu dou o seguinte exemplo. Há um investimento de 500 mil euros para a Guarda de Cima, para a extensão de saúde da Guarda de Cima, em que os edifícios, ou o edifício, pertence ao município. E, portanto, a Junta não está a fazer aí um esforço em termos de instalações, e vai continuar a ter, para além dos 500 mil euros da extensão de saúde, que é bem aplicado, apoio através de protocolos. A Junta de Freguesia de Travassou e Oeiras da Ribeira, porque o edifício é da Junta de Freguesia, vai ter 300 mil euros, o projeto vai avançar, vai estar pronto, vai demorar, só em 2022 é que há extensão de saúde. Até lá vai estar sem médicos, porque os médicos estão a faltar, a menos que haja uma mudança forte e uma forte pressão do poder local para que isto mude. Mas já foi dito ao Presidente da Junta de Travassou, eu estou-me a reportar às notícias que leio, é que não vai haver protocolos porque os 300 mil euros vão sair do orçamento.
Quer dizer, uma desigualdade de tratamento entre a freguesia da Guarda de Cima e a freguesia de Travassoias da Ribeira. A menos que me expliquem isto de outra maneira, eu não consigo ver isto senão como uma forma de tratar a questão da saúde pouco consentânea com aquilo que deve ser, que é garantir condições de igualdade a todos os cidadãos. Porque hoje é um caos nesta matéria e era só esta a mensagem que eu queria transmitir. Sobre esse episódio do fim de semana e dos médicos, isso já foi muito escalpelizado. O debate era se foi só um médico ou se foram os dois e a urgência ficou vazia. Sempre que houver questões destas, a Águeda está a perder. E o poder local tem que assumir este combate, como tem que assumir o combate do Águeda Aveiro, e não pode fazer, enfim, tábua rasa das reclamações das oposições políticas. Porque as oposições políticas pediram, por exemplo, uma Assembleia Extraordinária ao Presidente da Assembleia, e porque o requerimento não reunia o quórum necessário para marcar uma Assembleia só para tratar da questão da saúde e do hospital, não marcou a Assembleia Extraordinária. Parece-me mal, porque a oposição tem 10 votos. Com o Presidente da Assembleia fazia 11 e havia quórum para marcar uma Assembleia Extraordinária. Então, mas não temos que estar todos juntos, passa a expressão, mas Presidente da Assembleia, Presidente da Câmara Municipal, oposições, para tratar estas questões que não são de Estado, mas são de poder local. E não devem escolher partidos. Não temos que estar todos juntos nisto. Ou juntos serve só para propaganda eleitoral. E num tempo em que não houve agitágueda, em que há seguramente mais dinheiro para tratar destas coisas. E outras que iremos falar a seguir. Dr. João Ladais. Aquilo que se passou no hospital de Águeda, de terem retirado um médico, deixaram, tanto quanto eu sei, a urgência do Hospital de Águeda a funcionar de forma ilegal. Uma urgência básica tem de funcionar com 2 médicos. Porque se vier... Oferece-me já para advogado dos utentes. Se vier... Isso é ilegal? Sim, eu acho que isto está, pelo menos disseram, na altura, nunca fui procurar, mas disseram-me que é ilegal, que tem de ter 2 médicos. E aquilo que me disseram, os fundamentos que disseram, fazem sentido. Porque pode chegar um doente que tenha de ser acompanhado por um médico para ser enviado para outra unidade. Então, se o médico tem de acompanhar, fecha-se a unidade. E não é pressuposto isto. Portanto, acho que quem tomou essa decisão não devia estar bem consciente daquilo que estava a fazer. E não sei se é possível mandar fechar uma urgência assim do pé para a mão. Agora... Não, eu penso que não se mandou fechar. Penso que se tira aos médicos, mandou-se fechar. Se aí há menos serviço, venham os médicos para Aveiro. Foi o que foi dito. Desculpa. Tiram-se os médicos, ficam lá os enfermeiros numa... Sim, eu aí Isto vale tudo? Já? É de qualquer forma ou há regras? Pronto, eu aí Okay? o meu ponto é que as instituições em Águeda não podem permitir que isto continue. E não é só pedir reuniões que nunca mais se realizam, com a Ministra da Saúde, e ninguém... não há reuniões. O problema que se passou aqui, eu penso que é mais grave quando se estende, no meu entendimento, àquilo que se está a fazer. Eu não tenho nada contra a melhoria das instalações que estão a ser feitas, e pelo contrário, vão servir melhor os utentes. Mas quando isto... Foi no teu tempo que disponibilizaste logo uma verba para isso. Não, calma, não. Para a urgência. Não. Mas isso foi para a urgência, sim. ok? Para a urgência, sim. Não para as unidades de saúde. Okay? Porque para as unidades de saúde, por exemplo, a Travassoura queriam dar 70 mil euros. E eu disse, 70 mil euros, façam, ok? Muito simplesmente, façam, ok? Depois, o projeto que está em Aguada, eu já disse isto aqui assim, é para fechar todas as outras unidades. Eles dizem que não, mas... sim, mas isso... Belazaima já fechou. Certeza. Okay? Borralha era para fechar. A Guarda de Barro, acho que é Barro, também é para fechar. E aquilo... Está-se a pensar a saúde, mais uma vez, em termos da corporação médica e não no cidadão. Sim, é isso. Porque foi isso que eu disse. Aquilo que, na minha perspectiva, tem de ser feito, tudo o que é consulta de rotina, deve ser o mais próximo das pessoas. Claro. E faz sentido ter as unidades, e desmintam-me se isto
não corresponde, e eu gosto de aprender a ter essas unidades para passar as receitas para uma consulta de rotina, daquelas de meio ano, de ano a ano, que as pessoas fazem, o mais próximo possível para não deslocarmos as pessoas. Depois termos unidades mais centrais, mais equipadas, sim senhora. Mas agora, obrigar as pessoas a deslocarem-se todas porque o médico não se pode deslocar, isto acho que não faz sentido. E aquilo que eu dizia a respeito de gestão, já o disse aqui assim, a respeito das especialidades. Porque se há doentes em Águeda suficientes para ocupar o médico, aquilo que tem de ser dito pelo diretor da especialidade é: o senhor doutor, o senhor está de serviço na unidade hospitalar, que tem 3 núcleos e no dia tal a sua consulta é ali. Claro, é uma questão de gestão. É mais confortável estar ao pé de casa. Não sei. Mas nós não estamos aqui a falar inclusivamente do João Semana e dos médicos de antigamente que iam de porta em porta. Temos de ter a pessoa no centro da... Eu, como disse há dias, e repito, o Presidente da Câmara está a fazer tudo por nós. Mas eu digo isto sinceramente. É com aquela expressão do vai ficar tudo bem, eu também acho que vai ficar tudo bem. Mas, na verdade, é preciso atuar. Isto é preciso... Vai ficar tudo bem. Só se atua naquilo que rende rápido. Nós temos popularidade, de ser eu acho isso exigentes. mal. Se nós não formos exigentes, nós temos de ser exigentes connosco e com os outros. Se nós não tivermos esse nível de exigência, a sociedade não evolui. Ora, exatamente. Nós... E de responsabilidade. Exatamente. Temos de ser exigentes, não é só com os outros, mas também connosco mesmo nas nossas atividades. Este mês completam-se 3 anos sobre o início do atual mandato autárquico, com 75% deste ciclo esgotado. Fica a faltar 1 ano para as próximas eleições autárquicas. E a verdade é que tudo fala em Gil Nadais, Dr. Paulo Matos. Ele está aqui, isso é uma questão que tem que ser dirigida a ele. Agora, acho que se fala demais no Gil Nadais, até rima, demais no Gil Nadais. Porquê? Porque parece, também nós entramos numa deriva em que temos que recorrer às mesmas fórmulas ou às mesmas pessoas, não há mais candidatos, não há mais gente. Eu acho que há. Portanto, há mais gente para além do Gil Nadais. Portanto, isto é uma coisa que deve ficar clara e ele próprio concordará comigo. E, portanto, eu acho que concordei há dias até com a entrevista do Zé Vidal, do Partido Socialista, dizendo que se estão à espera de disputar, se as oposições políticas estão à espera de disputar aqui o Gil como um troféu para apresentar em termos eleitorais, desenganem-se, porque ele é que vai decidir. E, portanto, eu conhecendo o Gil há uns anos e conhecendo, ele também me conhece a mim e sabe o que é que eu penso, eu acho que isso é correto, vai ser ele a decidir. Sendo que eu também penso, e volto a reiterar, que também não pode ser o Gil ou outros candidatos que eventualmente se queiram apresentar a eleições, seja em Águeda ou seja noutro sítio qualquer, em termos de poder local, esses candidatos terão que disputar também quem é que os quer acolher. Porque não é só dizer que se é candidato a uma autarquia. É preciso saber se há condições, se há, efetivamente... Primeiro precisa saber se há vontade. E isso é o próprio é que tem que decidir. Por outro lado, é preciso saber se há instituições, e nós vivemos numa democracia de partidos, disponíveis para acolher as candidaturas. E, portanto, quem se quiser apresentar também tem que ir para o terreno e perceber, que é o que o Gil deve fazer se pretender, efetivamente, recandidatar-se, procurar quem é que, efetivamente, o pode apoiar. Portanto, eu acho que isso é correto. Também concordei imenso, e não li, mas já me deram algum lamiré, com a entrevista do Luís Tendeiro, Presidente da Comissão Política do PSD, que referiu que não vai andar a namorar candidatos. E, portanto, a expressão não é correta, o que ele terá querido dizer, porque isto não se trata de uma questão de amor, nem de namoro, isto trata-se de uma questão de
escolher estratégias e escolher as melhores pessoas para as estratégias políticas que se definem. Eu penso que o Luís Tendeiro o que terá querido dizer é que o PSD não fechou, portanto não está, digamos, em leilão à espera que alguém queira ajudá-lo a ganhar eleições. Portanto, o PSD vai decidir com certeza a sua escolha. Concordo também quando ele refere que é preciso uma mudança de pessoas. Acho que regularmente os partidos políticos devem fazer isso, mudar pessoas, mas também têm que mudar algumas ideias que estão cristalizadas no tempo, vícios acumulados do que é a vida partidária muito fechada sobre si própria, e portanto acho que seja o PSD ou outro partido qualquer, deve aproveitar estas eleições autárquicas exatamente para fazer uma renovação, quer dos seus quadros, misturando pessoas com alguma experiência com outras pessoas mais novas, mas não deixando de fazer a renovação que tem que ser feita. Portanto, isto é o que eu penso. E, portanto, eu aqui nos programas com o Gil, que fique claro que eu não... E ele sabe isso, e conversamos sobre isso. Não quero empurrar ninguém, porque eu também, se me empurrasse, era a mim próprio. E como não estou para aí virado, também acho que não vale a pena andar sempre a falar no Gil Nadais, quando ele, num momento próprio, se o entender, dirá se quer voltar à vida política ativa ou não. Dr. Gil Nadais, admito que não se sinta muito à vontade para falar sobre este assunto, mas todos falam de si, é esta a verdade. José Vidal, do PS, abre-lhe a porta para uma candidatura. Pedro Vidal, do CDS, admite apoiá-lo. O Luís Tendeiro diz que é uma pessoa com elevado capital político. Pode-nos elucidar um bocadinho de quais são as hipóteses de vir a ser novamente candidato à presidência da Câmara d'Água? Vamos ver. Eu acho que estar na política... Eu nunca entendi a política como uma carreira. Okay? E entrar na política, andar à procura deste lugar, do outro lugar. Aliás, porque eu tive assim uma entrada na política, fui convidado para um lugar. Okay? E que eu nem sabia muito bem o que era, nem como é que era nada disso, e fui aprender. Depois tive uma experiência autárquica, tentei uma candidatura e estive fora. Fiz aquilo que não se faz na política, que não se deve fazer na política, que é eu não me volto a meter noutra. Okay? E depois voltei e fui Presidente de Câmara. E aquela coisa de que nunca se é feliz voltando ao mesmo eu já lugar? Estive. Eu tive 2 vezes no mesmo lugar, ok? Portanto, há quem diga não há 2 sem 3, não é? Agora, há uma coisa que eu nunca procurei condicionar a minha sucessão, nem me quis impor às pessoas e ao Conselho, nem tornear a lei. Estavam definidos que eram 3 mandatos e eu sabia que ia tentar, quando entrei, ia tentar chegar aos 3 mandatos, não é? Fazer o melhor, e se o povo assim o apoiasse, sim senhora, mas depois, a partir daí, encerrava. Eu não fiz aquilo que é normal na política, que é procurar um Delfim para seguir e ter ali um sucessor e não sei quanto e instruir. Okay? Deixei isso aberto aos partidos e ao povo. O que não quer dizer que esse Delfim não possa aparecer no Partido Socialista, por exemplo, uma candidatura. O Delfim, eu neste momento, o Delfim é uma expressão para alguém que tem nome. O Delfim pode aparecer em qualquer partido. Eu neste momento não tenho qualquer vínculo partidário. À época não fabricaste um Delfim. Na época não estive a preparar alguém, nem politicamente... Uma coisa te asseguro, Gil, os atuais ocupantes do poder local em Águeda não fabricam delfins porque querem eles próprios voltar a ser candidatos. Portanto, sim, isso para mim é líquido. Não haverá delfins dos juntos. Isso também me parece que sim, mas isso é outra conversa e vamos continuar vamos continuar nesta. E mesmo em termos, por exemplo, se quisesse designar alguém e dar continuidade, eu teria
penso que com relativa facilidade, ter sido presidente da Comissão Política e escolhido determinado pessoa para ser e até mesmo ir ali em segundo ou eu na lista. Okay? Mas não fiz nada disso. E afastei-me da política e durante 2 anos nem sequer abri a boca. Okay? Só que quando começaram as coisas a ser, vamos dizer assim, atingiram um limite da minha capacidade de resistência, da minha resistência, porque começava a ser entendido que o meu silêncio era um silêncio de apoio. Eu disse, alto, que isto também não, porque eu não apoio as coisas que estão, muitas das coisas que estão a ser feitas. Não deixaste de ser apoiado logo de início. Depois do cisma no Partido Socialista, tu passaste a ser um alvo a bater. Até porque ficou sempre a sombra de que aquilo que se fez ou que se dá continuidade era a obra do Gil Nadais. E, portanto, é de Gil Nadais que estamos a falar. Eu não me envergonho. E se calhar para uns tempos. Eu não me envergonho dos 12 anos que estive na Câmara. Claro, obviamente coisas que boas e outras más. Umas boas, outras más. E agora sou capaz mais de ver, conforme passa o tempo, mais de ver aquelas que eu não fiz tão bem. Correto. Okay? E, portanto, isso havia coisas que eu não faria. Não tem muito a ver com coisas físicas. Eu acho que tinha um traçado bem definido e que estava bem apontado no sentido da modernidade da cidade e do concelho. Eu, sinceramente, gostaria que aparecesse uma candidatura forte e que apontasse um novo rumo, um rumo para a Águeda. E não tenho problemas. Uma mudança. E não tenho problemas de colaborar com essa candidatura. Não tenho, ok? A minha motivação para liderar um processo neste momento não é muita. Eu quando faço um projeto, estou envolvido nele e estou 100%. Okay? Mas quando me afasto. Eu continuo a ser cidadão desta terra, penso continuar a ser, acompanho e sinto aquilo que se faz. E sinto o mal que se está a fazer, na minha perspectiva. Okay? Isto para dizer o quê? Eu sinto muito mais à vontade, estou muito mais disponível para apoiar um projeto, okay, do que para ser candidato. Não é um projeto independentista, esta moda do independente. Não, alguém que eu veja que se apresente e que tenha capacidade e que tenha ideias e que possa lutar com a atual situação e ter um projeto, porque aquilo que eu sinto é que a Águeda está a regredir naquilo que já foi. E, portanto, isto custa. E deve custar ou pelo menos todos aqueles... na mudança que estava em curso a determinada altura e que tende a... Está com uma tendência para parar. E há que mexer nesta letargia em que estamos. É preciso a inovação. A inovação é mudar hábitos, é criar novas rotinas às pessoas, levá-las àquilo que de mais novo e melhor se faz em termos mundiais. Estarmos na liderança não é seguirmos depois dos outros todos já terem feito, nós irmos atrás deles. Eu já vi que o Gil, com esta declaração hoje, vai apoiar alguém que ele veja que efetivamente reúne condições para operar uma mudança. Ou não. Não sabemos onde é que está esse alguém. Primeiro tem que aparecer o alguém. Pronto. E depois um projeto, ligado a um projeto. Mas também, eu não... Pode ser de um partido político. E porque me conheço... Pode ser um projeto de um partido político, seja ele qual for. Pode ser, ok? Não tem problemas isso. Eu não sou... Nessa coisa já sou agnóstico. Okay? Não, é que pode ser uma candidatura do PS, okay? Pode ser uma candidatura do PSD, pode ser uma candidatura apoiada pelo PS, pelo PSD, pelo CDS. Mas eu não estou inibido. Estou aqui a pôr cenário já em cima Mas eu não estou inibido de ser candidato. Estava inibido há 4 anos. Eu também não, mas... Neste momento não estou. Mas eu não faço uma declaração tão forte como aquela que tu fizeste hoje. Que é de apoiar um projeto que efetivamente... Mas eu não digo que vou apoiar, eu digo que estou disponível para apoiar. Disponível para apoiar. Se aparecer e sentir, ok? E me envolver. O Gil hoje devolveu a bola para quem quiser construir um projeto. Sim. Vamos ver se isso é possível. E falta um ano para as próximas eleições municipais. Muito tempo. Notas finais, Dr. Paulo Matos. Rapidamente. Uma nota final só para desejar boa sorte a todas as escolas, diretores de escolas, professores,
do Conselho que estão a ter sérias dificuldades neste arranque de ano letivo, que está previsto para o dia 14, por causa das regras impostas pela Direção-Geral de Saúde e da falta de condições que algumas escolas têm. As escolas secundárias penso que têm algumas condições que podem resolver. Mas, por exemplo, ouvi um diretor de escola dizer-me, temos um problema, as mesas não podem estar 2 alunos seguidos, tem que ser um em cada mesa. E há escolas que têm as carteiras preparadas para 2 alunos e, portanto, têm falta de mesas para acomodar, digamos, as regras da Direção-Geral de Saúde. E eu só faço uma pergunta, que é a segunda vez que a faço no contexto aqui do nosso programa. Num ano em que não houve agitagda, num ano em que há poupança, portanto, por essa via do que se iria gastar na festa, não há dinheiro para ajudar as escolas que tenham dificuldades em arranjar carteiras para os alunos para cumprir as regras da Direção-Geral de Saúde? É a pergunta que eu deixo no ar, sendo certo que espera-se que o poder local não deixe as escolas, não se esqueça que elas vão ter problemas também com o transporte dos alunos, porque não há carros suficientes, porque dentro dos autocarros de passageiros vai haver um problema e podem ficar alunos apiados de manhã para ir para a escola e é preciso acudir a isto. Eu acho que o poder local está a tratar do assunto, porque não fica aqui a ideia que nós, nos nossos programas, a ideia é dizer que o Presidente da Câmara não faz nada e que está tudo mal. Não, eu acho que estão a trabalhar. Mas há questões que têm que ser feitas em conjunto com as escolas e com as freguesias e não deixar este trabalho, por exemplo, para as juntas de freguesia, que não têm meios. Dr. Gil, para concluirmos. Pois eu ia pegar também aqui no Covid e na área da educação. Pois, tanto quanto me parece, este trabalho está atrasado, mas há muitas dificuldades. E aquilo que eu queria aqui deixar um alerta à população, eu acho que a pandemia vai entrar... Na rotina? Não, vai entrar na expansão. Vai aumentar? Vai entrar na expansão. Sim. E vamos ter problemas. Tem aumentado os casos bastante, mas não tem aumentado muito os internamentos. Isso quer dizer que há mais capacidade, ou o vírus teve algumas mutações, que permite outro tratamento domiciliário, etc., dos casos. Agora, a situação das escolas é particularmente grave. Porquê? Porque as regras da Direção-Geral de Saúde não são execuídas. Pois. Porque as escolas foram feitas, as salas foram feitas para alunos, para 28 alunos, e agora, pelas regras, só lá podiam ter 14, ou 16, ou coisa assim do género. Depois não há professores suficientes para substituir, não há capacidade de salas, não há nada. É uma realidade que temos de ter em conta, é esta que as escolas não estão preparadas. Mas depois, há outras coisas que me parece verdadeira tonteria, que é pensar que nos infantários vamos ter os miúdos sem tocarem uns nos outros e não sei quantos. Só se lhe puserem lá aqueles chapéus com 3 metros para eles não poderem chegar. É que, não vai ser fácil. Desculpem, isto é... A falta do contacto entre os miúdos é destrutivo em termos de constituição da própria personalidade e da sua afetividade. Esqueci-me de dizer, a planificação disto devia ter sido feita em julho e a autarquia devia ter andado mais rápido com as escolas, porque isto já dura desde junho, ainda hoje não sabem o que vão fazer dia 14. Mas depois estão nas escolas a ter horários desfasados. Até os transportes. É que os alunos, nós não temos uma rede de transportes que haja de meia em meia hora um transporte para a cidade e para a escola. Há um transporte de manhã e outro à noite. Se quisermos desfasar os horários, vamos ter de pôr o dobro dos transportadores. Não sei se há caminhonetas suficientes e motoristas também para fazerem este serviço. E se há capacidade. Portanto, nós temos aqui, assim, um problema bastante grave. Agora, aquilo que existe. E depois temos ainda o problema dos professores, que, em alguns, são um grupo de risco. E que
estarão em contacto com os alunos e poderão estar infectados. E penso que aqui até poderá ser um problema pior pelos números que nós temos nos professores, a infecção nos professores, do que nos alunos, porque a camada mais jovem, embora esteja a propagar muito o vírus, não tem havido grande letalidade. Mas hoje houve boas notícias. Só 12% é que está a atingir os que têm mais de 70 anos. Certo. Portanto, há mais nos jovens agora. Okay. Mas vamos lá ver uma coisa. Mas o vírus está mais nos jovens do que nos velhos. Mas estar o vírus nos jovens... Os idosos. Exato. Estar o vírus nos jovens, qual é a letalidade que tem? Se não tem letalidade, se não existe... Nós também temos gripes. Isto agora não me digam que eu estou aqui. Claro. Mas também temos gripes, também estamos doentes. Temos de tomar medidas. E não podemos também, quando aparecer, e vão aparecer casos na escola, aparece fecha-se a escola toda, não é isto que vai acontecer. Podemos entrar nesse pânico. Não podemos entrar em pânico. Okay? Temos de ter aqui muita racionalidade para enfrentar os tempos que vêm aí, que vão ser difíceis. Mas temos de ver também, nós temos capacidade, estamos a ter capacidade já nas unidades hospitalares para dar resposta. Foi criada essa capacidade, portanto, penso que as coisas poderão vir. Agora, virem normas de Lisboa que não são aplicáveis e que depois que retiram também a liberdade aos seus diretores para poderem gerir as coisas e vêm a régua e esquadro. Normas de Lisboa ou de qualquer parte do mundo, a régua e esquadro, para escolas que são diferentes, para populações diferentes, não são aplicáveis. E isto o que é que vai dar? Vai dar conflitualidade. Porquê? Porque dizia a Direção-Geral de Saúde que tinha 2 metros e só tinha 1,90 m e, portanto, tem aqui um problema e já houve não sei quantos. Pelo meio, a Diretora-Geral de Saúde é capaz de ir à vida, porque é muita carga para a senhora. Sim, porque eu acho que isto precisa de bastante capacidade e flexibilidade para gerir, porque este problema não é fácil de gerir. E nós temos agora, está instaurado. Está instaurada muito o medo nas pessoas. Claro. E, portanto, muito bem. Chegamos ao final desta edição. Na próxima Tribuna Soberana, no dia 17 de setembro, estará aqui a jornalista Cristina Gameiro. Boa noite.